Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eita glória. Motivo de alegria, né, irmãos? Muito feliz, né? Na presença do Senhor. Glória a Deus. Onde o Senhor já tem falado, né? E nós também temos contemplado, né? Seus milagres, suas maravilhas. Como é bom, né? Estar ouvindo os testemunhos dos irmãos. Glória a Deus. E todos nós somos provas vivas, né, disso. Glória a Deus. E o Senhor, cada dia, Ele quer se aproximar de nós. Mas muitas das vezes nós colocamos os empecilhos e aonde nós distanciamos de Deus. Mas Ele é misericordioso. Ele sempre está estendendo as suas mãos. Ele sempre está ali à nossa disposição. Mas será que nós também temos essa disposição para Ele? Né? O Senhor, Ele quer essa aproximação. E nós vemos que esses milagres, né? Só falando um breve, quando a missionária disse sobre os livramentos, e todas as vezes, irmãos, que quando Deus opera na casa dele, quando Ele vem dando esses livramentos, nós saímos muito por aí por fora e nós vemos o quanto Deus tem dado livramento ao teu povo. Aleluia. Glória a Deus. Muitos acidentes na estrada, mas graças a Deus, nenhum com morte. Glória a Deus. Aleluia. Acidentes, irmãos, que poderiam ser fatais, famílias perdidas, mas o Senhor colocou as tuas mãos. Aleluia. E para nós que temos essa visão espiritual, que nós estamos em espírito, nós vemos essa gravidade que seria um acidente. Mas o Senhor, né, eu fico feliz por ter chegado hoje aqui e o Senhor contemplado, né, esses milagres. Aleluia. Porque ontem, por volta das 8h30, até as 9 e pouco da noite, ainda nós estávamos nas estradas. Mas ali em espírito, porque sabia que você estava aqui intercedendo também por nós. Glória a Deus. E nós também ali, né, ali orando também. Porque é só Deus, irmão, para nos dar livramento. E a estrada é um perigo. E se nós não estivermos firmes com Deus, Ele pode fazer tudo. Mas tem coisas também que Ele deixa acontecer. Como estarei, né, mencionando hoje aqui, no livro de Jó, capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluias. Jó, capítulo 1. Você está meio extenso aqui na... Glória a Deus. Para que os irmãos venham entender. Eu sei que os irmãos estão lendo a Bíblia, né? Mas quem não é visto não é lembrado, né? Glória a Deus. Jó capítulo 1. Vamos até o 22, amém? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. Desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Aleluias. E era seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, e cada um do seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido no turno de dia seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles,
Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: Rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observa-se tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó, ó Deus, de balde? Porventura não cercaste tu de bens ele e a sua casa e a tua tudo quanto tem? Ó, obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente com... Glória a Deus. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: Os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos, as 2 filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dele do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e lançou em terra e adorou, e disse: No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor, ó Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Amém? Pode se sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Perdoe pelo estar, lendo quase o capítulo inteiro, mas para que os irmãos venham ter um breve entendimento, quem era Jó, o que ele estava fazendo, o que aconteceu a ele, Nós vemos que na história de Jó, e não parece ser membro da família escolhida de Deus, mas o retrato como um homem que conhecia Deus verdadeiramente, o adorava. Provavelmente ele viveu aproximadamente a mesma época que Abraão, Isaac e Jacó, por causa da maneira como da vida descrita, mas não é possível ter certeza sobre isso. Porque quando fala de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que são 3 gerações. E nessas 3 gerações, onde o Senhor operou, onde o Senhor falava com os seus escolhidos, onde o Senhor levantou pessoas para estar ali orientando a teu povo, porque seguia de muita idolatria
e muitas outras devoções fora do caminho do Senhor. E o Senhor, como muitos já sabem, né, de Abraão, onde ele convoca Abraão, né, após vem Isaac, né, e Jacó. E nessa época eles adoravam a Deus. Os escolhidos, Deus falava com eles. Era pessoas, uma época bem-aventurada, que é onde o Senhor levantava aquelas pessoas. E indiferentemente, né, de hoje, Deus levanta a cada um, mas como a missionária disse, Deus olha muitas das vezes para escolher. Porque, como tema dessa palavra, o Senhor coloca no meu coração: você tem as qualidades de Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal? São qualidades que Jó tinha. E cada um de nós temos isso. Nós temos essa qualidade. Mas nós temos que colocar essas qualidades em prática. Dizemos que Jó, ele tinha tudo. Era um homem rico. Era um homem temente a Deus. O melhor ainda, a sua prosperidade, ela vinha porque ele era temente a Deus. Porque tudo que ele ganhava, ele até ofertava, porque eu acho que ele não tinha nem onde ele ofertar mais. Porque tão rico ele era. Mas Deus dava entendimento para que eles viessem ajudar os necessitados. Era onde Deus multiplicava as suas bênçãos sobre a vida dele. Nós vemos que os teus filhos faziam banquetes. E um detalhe, nós vemos que a família deles era unida. Nós não vemos aqui que convidava fulano, Beltrano, a sociedade de alto escalão. Mas sim, a família era unida. Ele tinha uma família unida. No entanto, que quando eles faziam seus banquetes, Jó se preocupava, porque muitas das vezes eles poderiam sair do contexto de um poder aquisitivo maior e sobressair, querer ser mais do que as outras pessoas. A Bíblia não relata como seria a vida desses filhos de Jó. Mas nós vemos que eles tinham união. Mas Jó intercedia por eles. Aleluia. Jó intercedia pelos aqueles que estavam ao seu redor. Não somente os filhos deles, mas ele estava ali, sempre levantando um holocausto, sempre sacrificando, para que os seus filhos viessem permanecer tementes a Deus também, como ele estava. E nós vimos que já não havia necessidade de estar fazendo isso. Mas por quê? Porque ele era temente. Porque ele se desviava-se do mal. Nós vemos que ele não se juntava com as pessoas dos altos escalões. Ele tinha seus amigos, cujo cada um tinha o seu lugar. Às vezes eles faziam até festas, mas ele estava ali. Não procurava também entrar mais, porque nós vemos hoje na alta sociedade onde as pessoas têm algo, elas querem mais e querem derrubar as outras pessoas. E nós vemos que ali é fruto de prosperidade, de temência a Deus, aonde ele prosperava. E nós vemos que interessante, eu achava também, lendo, que quando Jó estava ali, Aleluia. seguindo o que Deus, colocava no teu coração, e ele também nos seus propósitos. E nós vemos que nesse momento, como todos os anjos, todos nessa terra, um dia também temos que dar satisfação a Deus, responder por tudo aquilo que nós fizemos, vamos fazer ou estamos fazendo. E também Deus, quando reúne ali os anjos, e Satanás está no meio, porque ele andava
passeava ao redor da terra. E a palavra do Senhor fala: o mundo jaz do maligno. E o cristão, ele é o conservador da terra. Aleluias. E aí, onde Deus levanta uma questão e pergunta a ele se ele tinha visto o teu servo Jó, homem temente a Deus. E aonde desperta Satanás com as suas malícias, mas também o Senhor prospera tudo da onde que Ele põe a planta dos teus pés, da onde Ele põe as tuas mãos. A lavoura, ela cresce, dá espigas aos milhos. O seu gado cresce. É assim, muitas das vezes na nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui dentro, Deus está prosperando. Deus está trabalhando. Nós não pregamos prosperação aqui. Nós pregamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o que é a bênção se não tem prosperidade? Muitas das vezes, Deus, Ele sabe, conhece o coração de cada um de nós. Ele não te dá um carro, muitas das vezes, porque o seu coração Deus conhece, porque você não vai passar por ali, você não vai dar carona para ninguém. Muitas das vezes acontece isso, irmãos. Cada um tem um jeito de ser, e só Deus conhece. E aonde Ele começa a trabalhar, não estou falando que essas pessoas não vão ter nada, mas Deus primeiro vai tratar o coração para que ele possa ser humilde, para que ele possa vir ajudar o teu próximo. E nós vemos que nesse momento Satanás levantou-se a palavra ali com o Senhor, e aonde Deus permitiu, porque Deus queria ver até onde Jó aguentaria. Porque muitas das vezes nós temos carro, nós temos moto, nós temos casa, nós temos uma bicicleta, e quando aquela bicicleta nossa é tirada de nós, nós murmuramos. Não precisa nem perder. Fura um pneu de uma moto, que nós já estamos murmurando. Querendo ou não, nós murmuramos. Independente, querendo ou não, nós murmuramos. Mas quando nós percebemos que nós murmuramos, porque o Espírito Santo, ele está sobre a nossa vida, porque ele nos faz refletir, e é onde nós refletimos e pedimos perdão a Deus, porque o Espírito Santo está na casa, porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor. É Ele que está nos guardando, é Ele que está nos protegendo. Agora, imagina Jó, onde Deus permite ali que tudo que ele tinha, não era só bens, e também a família. Porque muitas das vezes, na relação, muitas das vezes, uma palavra do nosso cônjuge nos magoa, ou muitas das vezes uma perda, algo que acontece na nossa vida, nós jogamos tudo para fora e saímos correndo. Não sofremos nada. Nada. Que perca que nós temos. Mas Deus é misericordioso. Ele estende as tuas mãos, vai lá, te busca novamente. Glória a Deus. Isso, irmãos, é para nós avaliarmos a nossa vida, como que nós estamos vivendo a nossa vida. Hoje, falando em crise, em providências, em economia, nós estamos vivendo num país que tem muita fartura. Os nossos vizinhos estão padecendo por falta de alimento, mas alguns estão tampados as suas visões porque não buscam informações para ver o que está acontecendo. Ah, mas eu tenho que estar olhando jornal, olhando isso e aquilo. Fica espiritualmente ligado em Deus, porque na própria palavra do Senhor fala que esses dias chegariam. Esses dias chegariam.
Mas aqueles que estivessem espiritualmente ligados na palavra do Senhor, temente a Deus, eles entenderiam. Então os evangélicos, os crentes, eles entendem tudo. Nem todos que estão dentro da igreja têm essa visão, porque não estão ligados na palavra do Senhor, porque estão ligados em bens materiais, estão fazendo um caminho errado, o caminho errado que eles tomarem, aonde vão tomar um prejuízo muito grande lá na frente, porque se eles querem, Deus tira. Às vezes Deus permite situações. Nós vemos a pandemia que nós vivemos. Isso é uma coisas que vão acontecer. E graças a Deus, o Senhor ouviu as orações. Eu nunca vi o Brasil clamar como ele clamou Aleluia. nessa pandemia. Glória a Deus. Situações foram passadas por muitas e muitas pessoas. Muitos perdeiros tiveram perdas. Mas muitas das vezes nas perdas foi na onde ele se encontrou com Jesus. Aleluia. Porque eles viram que era dependente. Porque não tinha pobre, não tinha rico, não tinha preto, não tinha branco que escapou. Nós vemos que não tem poder aquisitivo que se pague uma vida, que se cure uma vida, que se traga uma vida de volta, mas sim Jesus Cristo lá no céu. Porque nós somos dependentes desse Deus maravilhoso. Porque nós estamos aqui porque é milagre do Senhor. Porque foi um livramento do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui na presença de Deus. Glória a Deus. Se o seu parente não está aqui ainda, se ele não se converteu ainda lá na sua cidade, continue orando. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus vai dar vitória. Aleluia. Mas também depende da pessoa. Ela tem que querer. Mas não desista. Porque o Espírito, quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus. É Ele que trabalha e opera na nossa vida. E nós vemos ali que Jó tinha tudo. E sofreu aquelas percas. E a maior perca que ele perdeu foi sua família. Quando ele recebeu aquela notícia, irmãos, nós vemos que foi uma atrás da outra. E nós vemos que quando chegou aquele homem e fala que os teus filhos tinham morrido, ele não saiu desesperado, descabelado, correndo na rua. Sim, ele é ser humano. O teu coração entristeceu, mas ele não levantou a voz contra Deus. Aleluia. E ele não culpou tudo que aconteceu na sua vida, ele não culpou a Deus. Ele entendeu que tudo Deus tinha dado para ele. Se Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tomou. Ele sabia que nada era dele. E Deus, Ele dá algo nas nossas mãos para nós cuidarmos, para nós abençoarmos pessoas. Não deixe Deus tirar aquilo que Ele te deu para ajudar as pessoas. Deus te deu um dom, Deus te deu algo no teu coração para ajudar o teu próximo. Glória a Deus. E muitas das vezes nós queremos reter tudo aquilo para nós. E esquecemos dos nossos irmãos. E da mesma forma que Jó perdeu tudo ali, ele ainda continuou firme. Aleluia. E Satanás, mesmo não contente, ele ainda na sua segunda ida que eu falo apenas desse livro, né, que fala que ele, quando ele estava com Deus ali, Deus ainda falou para ele: vê meu servo Jó, fiel, temente a Deus, está firme,
Mas nisso, irmãos, quanto tempo já tinha passado que Jó já estava ali sofrendo aquela perca? Quanto tempo já tinha passado? Já tinha passado um tempo. Aleluia. E Deus sabia, Glória a Deus. tinha convicção Aleluia. que Jó ia permanecer firme. Aleluia. Porque ele sabia o coração que Jó tinha. E ele permite mais uma vez que tocasse na tua saúde, mas não na tua vida. Irmãos, nós olhamos assim, achamos que era alguma coceirinha, algo pequeno, mas Jó sofreu muito. Muito, muito foi o sofrimento de Jó. Porque o que fala muito, o que acaba com muitas pessoas é o psicológico. Às vezes a pessoa vai fazer um exame, aí já faz o médico pede um exame diferenciado, a pessoa já se assusta, ela se autocondena. Eu estou com câncer. Eu estou doente. A pessoa, ela própria, coloca isso na vida dela. E muitas das vezes é apenas um exame de rotina, um exame onde todos precisam fazer e onde é o psicológico das pessoas. E esquecem do Deus maravilhoso que nós temos, que nós servimos. Até um dia desses conversava com a diaconisa Thaís. Qual tamanho é o Deus sobre as nossas vidas? Porque Ele fala para nós confiarmos nele, colocarmos na mão dele. Mas no momento que nós colocamos nossos projetos, as nossas vidas na mão de Deus, no mesmo tempo nós vamos lá na frente querendo para ver se já está pronto. Não é assim que funciona. Se você colocou na mão de Deus, espere o tempo dele. Se for da vontade dele, no mesmo momento que você pediu, colocou nas mãos dele, vai vir. Tem bênçãos. Irmãos, tem bênçãos. Você vê como que Deus trabalha. Que antes de você abrir a boca para falar com Deus, Deus já está te abençoando. É por isso que nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas nós temos que ficar ligados espiritualmente. Tem promessas de Deus que passam anos e anos, mas elas se cumprem. Mas por que essa promessa que me falaram quando eu tinha 10 anos de idade, porque até hoje ela não concretizou? Porque Deus está trabalhando no teu coração. Aleluia! Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, para todos verem a mudança que Deus fez e vai fazer na tua vida. Todos nós, acredito que nós viemos do mundão. Porque Deus permitiu para nós ficarmos lá no mundo, para nós sabermos qual que é o gosto do erro também, das suas consequências. Hoje nós colhemos as nossas consequências. Casamentos mal sucedidos, palavras horrorosas que falamos, maldições que lançamos contra a vida de pessoas. E essas maldições que lançaram contra a vida de pessoas, orem a Deus que não seja de crente como nós somos hoje. Porque não é com nós, é sim com o céu. Porque tudo tem retorno. É a lei da semeadura. O que plantamos, colhemos. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia e pelo arrependimento do nosso coração, o arrependimento sincero, não é aquele arrependimento de emoção que se arrependeu agora e amanhã faz a mesma coisa. Deus também perdoa. 1, 2, 3, 4. Perdoa. Você vai pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar. Mas é sincera o seu perdão? Porque da mesma forma que você está pedindo o seu perdão a Deus,
Se não for sincero, da mesma forma é o perdão de Deus. Se você esqueceu que você pediu perdão a Deus amanhã, o seu perdão também é cancelado. Você próprio anulará o seu perdão. Não é Deus. Para vocês verem que Deus é justo. Deus foi justo com Jó? Essa pergunta, ela é muitas das vezes, ela mexe com a cabeça de todos. Não precisava, Jó era temente a Deus. Mas ele foi provado para algo melhor na sua vida. Nós vemos que os seus amigos foram lá para aconselhar Jó, para ver o que estava acontecendo, tentaram entender a Jó, porque também acredito eu que era também temente a Deus, por causa também de Jó, que era temente a Deus, que levava ali o seu grande testemunho, porque se era um amigo de Jó, eles estavam ali porque eles adoravam também somente um só Deus. Mas naquela forma ali também eles não conseguiam entender e começaram a caçar algo para que viesse a entender, para que Jó viesse a entender também e se viesse a se lembrar de algum pecado que ele tinha feito. Mas Jó estava ali firme, Jó só não falou para eles: não, eu estou passando por essa provação porque Deus está permitindo. Ele não reconheceu isso, mas no coração dele ele reconhecia. Mas da boca para fora ele não falou. Mas ele fez o sim, sim, não, não. Ficou quieto, calado, passando a sua aprovação ali. Até que chega um momento que, de tanta pressão dos seus amigos, ele discursa também. Muitos dias ele ficou ali calado. Mas chegou um momento que ele não conseguiu, ele discursou, não murmurou. Aleluia. É uma diferença de... Aleluia. Glória a Deus. Se lamentou. Aleluias. E nós vemos que assim mesmo ele não pecou contra Deus, ele não culpou Deus. Aleluia. Diferente da sua mulher, abandona esse Deus e morra. Glória Amaldiçoa a Deus. esse Deus e morra. Porque ela não suportava mais. Glória a Jesus. Quando eu estava lendo, eu lembrei de um amigo meu que ele orava. Ele tinha, irmãos, ele tinha 3, 4 lojas, muitos funcionários. E de repente foi caindo, ele foi perdendo tudo. Foi perdendo. E quando ele se deu por conta, ele estava de joelho orando ao Senhor. Virou um grande servo do Senhor, mas foi preciso ele passar por aquela situação. Porque muitas das vezes ele já estava se perdendo naquela situação, não era aquilo que Deus queria para a vida dele. E quando ele orava na madrugada, ele ficava 3, 4 horas, até 4 horas da manhã orando. E sua esposa um dia ficou enferma, uma tribulação em casa. Porque quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo ele vai tentar de todas as formas. Mesmo que quanto mais você estiver na presença de Deus, mais ele vai colocar o dedinho dele sujo ali, mas Deus vai estar guardando. Glória a Deus. Não pense que vocês estão livres. Porque quanto mais você vem na igreja, quanto mais você vem na escola bíblica para ter entendimento e compreender quem é Deus, o que Ele quer falar através da tua palavra, mais o inimigo vai tentar desviar. Agora, a partir do momento que você sair daquela porta e acabar o seu compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com você. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Aleluia. Deus é misericordioso, mas também é justiça. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. E é isso, irmãos. Quanto mais nós nos voltamos à presença de Deus, nós vemos aqui no monte. Quando Deus levanta uma campanha no monte, o inimigo tenta de todas as formas. Mas graças a Deus a igreja já tem essa visão espiritual que ela sabe que algo vai acontecer. Glória a Muitas Deus. das vezes você vai perder, mas vai ganhar lá na frente. Glória a Deus. Porque você persistiu nos seus 21 dias de propósito ali.
Porque Deus foi fiel também. Se você foi fiel, Deus também foi fiel com você. Glória a Deus. Deus dá a vitória, mas tem que persistir, tem que permanecer. Aleluia. E eu, irmãos, eu posso contemplar todas as campanhas que Deus dá. É a missionária, ou Ele usa as irmãs e confirma com a missionária. É de Deus. Aleluia. Porque tem confirmação. Não é você estar lendo um livro aqui e falar assim, entendendo o diabo. Tem livro assim, irmãos. Como já vimos lá, uma campanha que levantaram, mexendo no ninho de Satanás. Irmãos, nós vemos que até o anjo Miguel Anjo Miguel foi no nome do Senhor. repreendeu o nome do Senhor. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Ele está buscando ele. Nós sabemos que Ele tem poder, mas nem por isso nós devemos ficar com medo, porque nós temos um Deus que nos guarda. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que Jó, ele foi perdendo e perdeu tudo. Perdeu sua família, tocou na sua saúde, Espírito Santo. mas ele permaneceu firme, porque ele sabia no Deus que ele cria. Glória a Deus. Como Aleluia. nós sabemos também no Deus que nós cremos. Glória a Porque Deus. muito Ele tem feito nas nossas vidas, muito nós temos contemplado a vitória de Deus sobre as nossas vidas, Fiel. a glória dele sobre as nossas vidas. Só de nós estarmos aqui, nós já somos vitoriosos. Aleluia. Mas se mantenha firme na presença de Deus, porque eu poderia chegar aqui e já ir aqui para Jó Espírito 42. Santo de Deus. Glória a Deus. 42, 12, que fala, glória a Deus, Aleluia, Jesus. Glória da vitória, né? Das bênçãos de Jó, onde Deus, Ele abençoou Jó, multiplicou tudo o que ele tinha na sua vida, a sua família, não aquela família não voltou, mas Ele deu em dobro, Ele deu até sua família de volta, filhos, porque uma pessoa na situação que ele passou, irmãos, como uma pessoa em pensar em ter família ainda. Muitas das vezes a pessoa pega um relacionamento, já quer acabar com tudo, com a sua própria vida, abre brecha para o inimigo, que vale uma vida, acabar com a sua vida por causa de uma relação que não deu certo. Porque se não deu certo, não começou, deu errado, terminou, porque algo aconteceu lá atrás e você não vigiou. E muitas das vezes nós fazemos isso. Abandonamos a casa do Senhor, abandonamos tudo e saímos lá fora. Mas não seja igual um filho pródigo. Ou seja como um filho pródigo. Volte para casa. Porque lá fora não é nosso lugar. Glória a Deus. Nosso lugar é aqui. Junto de pessoas que nós amamos, que cuidam um dos outros, mesmo muitas das vezes distantes, mas a igreja está em oração. Glória a Deus. Porque a igreja, irmãos, essa igreja, ela ora por cada um dos membros, cada um dos irmãos, por cada pessoa que entra naquela porta, por cada pessoa que vem pedir oração, como aconteceu hoje. E vai acontecer muito mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós teremos que estar preparados, irmãos. Porque há muitas almas para ganhar aqui. Glória a Deus. Hoje nós estamos contemplando a laje. Mas foi oração. Aleluia. Deus podia chegar aqui e fazer assim, ó, no primeiro dia, no segundo dia, trazer o dinheiro da laje. Nós temos que até na hora de colocar esses trilhos, Deus trabalhou. Porque nós colocamos no braço. Deus queria união. Ele queria participação de cada um. Glória a Deus. Porque lá na frente vai ter história. Aleluia.
Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele poderia trazer um empresário aqui, mandar uma empreiteira aqui e terminar isso aqui. Mas Ele não quer assim. Ele quer ver o esforço de cada um. Aleluia. E Deus se agrada do coração de cada um de nós. Glória a Deus. Então, nos mantemos na presença do Senhor, firmes, fortes, perseverantes. Não abandone o Senhor por nada. Deus é o que nos fortalece. Sem Ele não somos nada. Glória a Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Glória a Deus. Se você perdeu, Deus vai dar em dobro. Mas permaneça em fé, firme, convicto. Jó nos traz essa perseverança. Glória a Deus. Que tudo vale a pena. Até no sofrimento, Deus está trabalhando. Glória a Deus. Nós precisamos passar pelo deserto. Muitos precisam passar. Falar só um pouco aqui do nosso irmão evangelista Dercy. Ele é uma pessoa um homem de Deus. Nós vimos quando ele chegou aqui, com as suas palavras duras, mas por quê? Dos ferimentos que teve pela sua vida, pelas decepções. E hoje, Deus abriu mais o coração dele, um grande servo do Senhor. E é onde Deus operou. Nós vemos na vida de Paulo, aonde Deus operou, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Deus transformou. Aleluia. Nós temos tudo aqui dentro da palavra do Senhor. Basta nós estarmos lendo, entendendo, pedindo direção do Espírito Santo, para que nós venhamos a praticar também a cada dia. Amém? É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus, agradeço a missionária Marta, missionária Glória. Glória a Deus. Aleluia. Diaconisa Thaís, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Ele sabe quem Ele capacita, Ele sabe o som do coração. Às vezes nós nos sentimos capacitados para algo, mas Deus sabe, como Ele sabia na vida de Jó, que ele ia permanecer firme. Ele sabe, se Deus colocou algo na tua mão, pegue firme e caminhe com Ele. Porque aonde você pisar a planta dos teus pés, Ele vai abençoar. Aonde você abrir a sua boca, Ele vai abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a Deus e a minha rica oportunidade. Amém?